Olá, desejamos que todos estejam bem. Eu sou a Lucélia, estou como PCNP dos anos iniciais e compondo a equipe dos anos iniciais da diretoria Leste 1, nós temos a Kelly Pesetti, a Lucy Kellen e a Tarsila. Temos também a responsável pelo núcleo pedagógico, a diretora Maria Socorro Feitosa. O tema que nós iremos tratar da pauta dessa semana é de extrema relevância para o processo de alfabetização. Nós trataremos da questão de uma das ferramentas mais importantes quanto ao diagnóstico da aprendizagem, que é a sondagem. Então, seguindo a nossa pauta de hoje, nós vamos falar um pouquinho do nosso percurso formativo. Então, para esse primeiro encontro, a nossa APPC, ela tratará sobre alguns aspectos que são extremamente relevantes para as ações que serão desenvolvidas neste primeiro bimestre, com foco no planejamento didático elaborado por vocês, professores, quanto às atividades que favorecem o avanço das aprendizagens sobre a compreensão do sistema de escrita. Para isso, nós preparamos uma breve reflexão tratando dessa temática, assim como tematizar as ações que devem ser realizadas por vocês a partir da análise dos resultados do mapa classe, que já é tão conhecido, retomando a importância da sondagem no processo de aprendizagem e as condições didáticas do antes, durante e depois deste diagnóstico. E, para finalizar, a Tarsila fará as orientações para o desdobramento dessa pauta a ser realizado coletivamente na escola. Então, vamos lá para os nossos objetivos. O que nós faremos? Hoje nós iremos refletir sobre a relevância da análise dos resultados do mapa classe como ponto de partida para as ações de melhoria, apresentar as condições necessárias para a realização da sondagem de hipótese de escrita e analisar protocolos de sondagem com vistas a identificar os saberes dos estudantes sobre o processo de aquisição do sistema de escrita alfabética. Eu passo a palavra agora para a Kelly, que irá trazer uma reflexão para nós neste momento. Um grande abraço a todos. Olá a todos, eu sou a Kelly, é um prazer estar aqui nesse espaço formativo com vocês. E como a Lucélia disse, eu vou conduzir a primeira atividade da nossa aula de trabalho pedagógico coletivo. Então, agora nós vamos vivenciar uma reflexão a partir dessa imagem. Nós, da equipe dos anos iniciais, nós preparamos, essa imagem aqui para vocês e nós convidamos que vocês apreciem e socializem aí a partir da seguinte questão. Quando olhamos para essa imagem, o que ela nos remete, né? O que vocês conseguem refletir aí a partir dela, né? O que ela nos evoca? Então, nós daremos aí um minutinho para vocês socializarem as suas impressões e discutirem aí com o grupo de vocês.
Voltamos, nós agradecemos a vocês e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre quais situações essa imagem pode nos remeter. Ao considerar aí o contexto de pandemia que foi tão desafiador em nossas vidas, né, durante um longo período em que a gente esteve fora do ambiente escolar ou distante das nossas atividades sociais, a imagem pode despertar assim a sensação de liberdade, ar livre, o desejo de voar. Ela pode também remeter leveza, né? E a proposta dessa imagem aí, essa essência, é o que de fato a gente deseja para esse ano letivo que está iniciando, né? Que essa sensação de leveza, de calma, né? E que as emoções agradáveis permeiem aí todos os espaços onde a gente vai estar nesse ano. Outra perspectiva também que pode ter sido dita aí por vocês, né, seria também pensando nos nossos estudantes, né, e os saberes deles. Ao comparar o cenário dos balões, né, eles estão todos no céu. Mas se a gente olhar, cada um está numa posição diferente. Uns mais altos, outros mais baixos. Não há uma linearidade, né? Não, eles não estão dispostos de maneira linear, porque cada um tem o seu momento, né? Cada um teve o seu momento de alçar voos aí. E na escola também é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, e a gente precisa considerar as especificidades de cada um, né? E observem aí quantas coisas são possíveis trazer a partir da leitura de uma imagem, né? Ela nos remete ao visual, mas ela também pode aguçar outros sentidos, né? Por exemplo, se essa imagem não fosse de balões, né? Se fosse uma mesa cheia de comidas gostosas, ela poderia até aguçar o nosso paladar, né? O nosso olfato. E a proposta de fazer a leitura de uma imagem, ela nos evoca muito mais do que o sentido humano, né? Eu ouvi isso há um tempo atrás, e a gente achou bacana trazer isso também, né? A leitura de uma imagem, essa proposta, ela trata também sobre aquilo que nos traz significado, né? Aquilo de fato que importa para nós. E se a gente pensar no aspecto pedagógico dessa atividade, a gente pode comparar ela, né, com outras propostas de leitura, mas também a gente pode relacionar o desenvolvimento, né, das crianças sobre a capacidade de articular aí a linguagem verbal com a linguagem não verbal sobre o que a imagem nos remete. E a gente deseja que tenha sido uma experiência prazerosa aí para vocês. Bom, seguindo para a nossa segunda atividade, né? Nesse momento a gente vai discutir um pouquinho a partir de uma dada situação. E eu peço que vocês acompanhem a leitura aí no próximo slide. Bom, o professor Raul assumiu a turma do terceiro ano A. Após as reuniões de planejamento, a partir dos dados da última sondagem realizada em 2021, ele fez uma análise sobre o número de estudantes da turma e suas respectivas hipóteses de escrita. Observe. Bom, nós temos aí um quadro com os resultados da quarta sondagem de 2021, né? A classificação por hipótese de escrita da turma do terceiro ano A, do professor Raul, né? Esse é o último resultado que mostra numericamente as hipóteses de escritas que foram consolidadas pela unidade escolar. E a análise do professor Raul sobre essa apropriação do sistema de escrita dos estudantes, né, da turma dele. Mas antes da gente expor essa análise, né, vale lembrar que esses dados, eles são encontrados lá na plataforma do Mapa Classe. E eles são reflexo da nossa sondagem, ou seja, né, o diagnóstico realizado por vocês, professores,
sobre quais e quantos alunos, né, da classe se encontram em cada hipótese descrita. E aí, na turma do professor Raul, nós temos, né, 30 estudantes matriculados, sendo que um deles tem hipótese descrita pré-silábica, segundo o último diagnóstico. Um estudante com hipótese descrita silábico sem valor sonoro convencional, 6 estudantes com hipótese descrita silábico com valor sonoro convencional e 4 com hipótese silábico alfabético. Além disso, o professor tem 18 crianças, né, que já compreenderam aí as características do sistema de escrita alfabético. Bom, e aí a gente lança para vocês mais uma questão, mas essa é só para a gente refletir mesmo, né? Considerando essa ação realizada pelo professor Raul, né, a gente pode pensar, mas para que servem esses dados, né? Para que servem esses números, esse aspecto quantitativo, né, que na maioria das vezes vocês, professores, recebem aí no início do ano letivo. E agora a gente vai discutir um pouquinho mais, né, a respeito disso, né? Então, para você, professor, em sala de aula, para que servem esses dados? É importante a gente pensar na sondagem como um mecanismo de apoio para a organização e para o planejamento de vocês, né? Pois quando a gente olha para os dados, é possível a gente identificar quais são os saberes dos estudantes em relação ao sistema de escrita, né? E, além disso, quais são os estudantes que merecem mais atenção ou muita atenção? Onde a gente pode refletir sobre ações pontuais, intervenções que são desenvolvidas, que serão, né, desenvolvidas daí em diante, né, nesse primeiro bimestre, para favorecer mesmo o processo de ensino que envolve a alfabetização. Contudo, os dados, eles servem para mapear as necessidades dos estudantes, né? E esses dados, eles também são utilizados como um portfólio físico, né? Ou online, que é o sistema do Mapa Classe, como vocês já conhecem. Os dados, eles também servem para propor atividades adequadas a toda a turma, né? Então, as atividades que são desafiadoras para cada grupo, de modo que eles possam avançar. Além disso, os dados, eles servem mesmo para a gente realizar, consolidar aquele plano de ação voltado à recuperação das crianças, né, que se encontram aí mais distantes dessa compreensão. E a gente também pode observar, né, a reflexão do que as crianças fazem sobre aquilo que elas escrevem, né? A escolha de quais e quantas letras são utilizadas, a relação entre os sons e a grafia, né? E também como realizar agrupamentos de estudantes, né? Considerando aí os níveis de escrita, unindo as crianças, né, fazendo agrupamentos por hipóteses de escritas próximas, né, as crianças com saberes diferentes, mais próximos. E aí a gente já está quase encerrando essa nossa segunda atividade, mas vale destacar a importância de identificar além dos números, né, como a gente tratou agora, o que está por trás deles, realizando aí esses estudos mais qualitativos, dando nome a essas crianças a partir das suas hipóteses, né? Considerando principalmente as dificuldades que elas passaram na pandemia e, ao mesmo tempo, olhar que se essa criança ela prosseguir com essa hipótese aí, né, no caso do professor Raul, que era uma turminha de terceiro ano, se ela prosseguir para o quarto, para o quinto ano, as defasagens elas vão se aprofundando. Nossa realidade é sim desafiadora, né? Mas estimamos que em 2022 a gente tem aí
uma melhora progressiva de modo a reverter esse cenário, né? A partir dos impactos que tivemos aí com a suspensão das atividades presenciais na escola e continuar desenvolvendo um excelente trabalho, apoiando e motivando os nossos estudantes com muito amor e muita empatia para melhorar a cada dia. E agora vocês vão vivenciar a próxima atividade, que quem vai conduzir é a minha amiga Lucy. É com você, Lucy? Olá, eu sou a Lucy e dando continuidade na atividade 3, voltaremos então o nosso olhar para como desenvolver a sondagem. Quais as condições didáticas necessárias para realizar a sondagem? A sondagem de hipóteses de escrita, ela busca o quê? Acompanhar os avanços das crianças na aquisição da base alfabética. Ela funciona como um diagnóstico sobre quais e quantos estudantes se encontram em cada hipótese da escrita, como a Kelly disse anteriormente. E vale também destacar que nós temos o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do programa Ler e Escrever. É um material riquíssimo da rede, né, do primeiro ano de 2014, que ele reforça, né, as orientações sobre a sondagem, como um mecanismo de apoio que envolve, num primeiro momento, a produção espontânea de uma lista de palavras sem o apoio de outras fontes, e ela pode ou não prever a escrita de algumas frases simples. Essa lista, ela deve necessariamente ser lida pelo estudante, né, assim que terminar de escrevê-la. E o guia também, ele ressalta que é por meio da leitura que o alfabetizador ele pode observar se o estudante estabelece ou não relações entre aquilo que ele escreveu e aquilo que ele lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita. Tá? Então, as palavras da lista, elas devem fazer parte do vocabulário cotidiano dos estudantes, mas lembrando, elas não devem ser palavras cuja escrita tenham memorizado. E quanto, então, à periodicidade da sondagem? Isso é algo muito importante a ser considerado. Ela deve ser realizada no início do ano letivo e depois a cada 2 meses dessa data. Isso por quê? Porque essa atividade está a serviço da avaliação diagnóstica, né? E do planejamento das aulas para que a criança avance no sistema de escrita alfabética. Além disso, serve para o professor fazer o registro da evolução de cada estudante da sua turma. Tá? Então, vamos lá. Quando tratamos de uma lista de palavras na sondagem, nós devemos nos atentar à escolha certa das palavras e da frase e da ordem que elas serão ditadas. É essencial, tá? E o mais adequado é preparar uma lista de termos de um mesmo campo semântico. Como assim? Agregados por uma unidade de sentido, como, por exemplo, uma lista só de animais, ou de materiais escolares, de frutas, brincadeiras, entre outras, né? E a frase adequada ao contexto desse grupo. O ditado dos termos deve seguir uma ordem, de acordo com o seu número de sílabas. Então, nós temos que pensar, né, em uma palavra polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. Por que isso? Porque as crianças, elas que se encontram, né, em conflito com relação ao número das letras, elas podem não querer escrever palavras menores e acabam desistindo logo no começo da sondagem. E ao final, também se dita uma frase em que uma das palavras, ou trissílaba ou dissílaba, estejam presentes no ditado. Existe uma lógica para isso, e qual é? É observar se os estudantes eles voltam a escrever essa palavra de forma semelhante, né? Ou seja, se a escrita dessa palavra da lista permanece estável, mesmo no contexto de uma frase. Portanto, o foco não está na escrita da frase, tá? E segundo a formadora de professores, a Regina Câmara,
né, que fez parte do programa Ler e Escrever, ela diz que deve-se evitar também as palavras que tenham vogais repetidas em sílabas próximas, como, por exemplo, abacaxi, né? Por quê? Porque pode causar um grande conflito para as crianças que estão entrando no ensino fundamental, cuja hipótese de escrita faça com que elas pensem que escrever algo com 2 ou mais letras iguais seja impossível. Tá? Então, para a realização das sondagens, alguns aspectos procedimentais devem ser considerados. Quais são eles, né? Então, entregar a metade de uma folha de sulfite aos estudantes, por exemplo, cortada, né, no sentido horizontal. Ela não pode ser pequena para limitar a escrita, né? Ela não pode ter desenhos nessa sondagem, não pode ter pauta nem texto. Tá? E o melhor é que seja feita individualmente, com o professor chamando um aluno por vez. É importante que a criança ela saiba, né, que ela pode escrever da melhor forma que ela conseguir, mesmo que não seja convencionalmente. E ao ditar, pronuncie normalmente as palavras, evitando, né, escandi-las, ou seja, não ficar marcando a separação das sílabas. O professor deve ficar atento às reações dos alunos enquanto escrevem, isso também é fundamental, né? E anotar o que eles falam, sobretudo de forma espontânea, pode ajudar a perceber quais são as ideias das crianças, né, sobre o sistema de escrita. Então, ao acompanhá-los de perto, eu posso fazer perguntas e entender o motivo, né, das suas escolhas naquela escrita. O importante é não perder nenhuma informação importante, saber sobre o que pensam na construção da escrita, né? E ainda fazer as suas anotações, vão ser úteis no processo de avaliação durante todo aquele ano. Por meio dessa interpretação, né, sobre a própria escrita durante a leitura, é que nós podemos observar se ela estabelece ou não a relação entre o que escreveu, né, e o que ela lê em voz alta, ou seja, entre o falado e o escrito, né? Ou se ele lê aleatoriamente. Então, a cada palavra ditada, é imprescindível pedir para que o aluno, né, o estudante, leia em voz alta o que acabou de escrever. E o professor, ele anota em uma folha à parte, né? Como essa criança fez a leitura, se ela aponta com o dedo cada uma das letras, se ela associa aquilo que ela fala, né, à escrita. Então, uma lista de palavras produzidas pelo estudante em situação de sondagem, sem essa respectiva leitura, ela acaba não permitindo analisar essa produção, né? E identificar a sua hipótese de escrita. Então, o professor se atente aos registros das crianças, né? Para que se tornem visíveis esses saberes já construídos sobre o sistema de escrita alfabético, né? E eles não devem jamais ser corrigidos, tá? As marcas produzidas, elas não correspondem a erros e acertos, mas ao processo pelo qual, né, eles estão passando até alcançar a hipótese, a base alfabética. Tudo bem? Então, agora, partindo para a próxima atividade, eu passo a palavra para a Tarsila. Olá, eu sou a Tarsila. Muito obrigada, Lucy. Vamos dando continuidade aqui com a nossa atividade 3.1. As meninas trouxeram aspectos importantíssimos acerca da sondagem. Então, baseado no que as meninas trouxeram para a gente, agora a Lucy trouxe recentemente com as condições didáticas, eu apliquei a sondagem com os meus estudantes. E eu venho para uma segunda etapa que é tão importante quanto as demais, pois é ela que vai nortear o trabalho de vocês. Então, como analisar a sondagem? Né? E para a gente iniciar essa atividade 3.1, nós vamos trazer uma citação de Emília Ferreiro, e ela nos diz: quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou deveria escrever certo conjunto de palavras, está oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para ser avaliado. Aprender a lê-las, interpretá-las, é um longo aprendizado que requer uma atitude teórica definida.
Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma análise de um valiosíssimo documento e aprender um pouco mais juntos. Então, trouxemos aqui para vocês a análise, né? Vamos analisar aqui juntos uma sondagem. E sabemos que as crianças, elas estão sempre em contato com a linguagem escrita e de forma diversificada, seja através de revistas, jornais, placas, fachadas, ou até mesmo na internet, né, que é mais comum hoje. E esse contato permite descobrir o aspecto funcional da comunicação escrita, instigando a curiosidade e reflexão dos pequenos, de modo que eles vão aprendendo sobre a escrita, né? Sempre, diariamente, a cada contato. E para tal, para esse aprendizado, eles terão que lidar com 2 processos paralelos: as características do sistema de escrita e o uso funcional dessa linguagem. E nesse processo, o estudante passa por diferentes hipóteses até se apropriar do sistema de escrita alfabética. E conhecer os níveis de escrita e analisar as sondagens dos estudantes ajudará você, professor, a identificar o nível de escrita que o estudante se encontra, a traçar um perfil da sua turma, como a Kelly trouxe lá para a gente, a turma do professor Raul. Na sua turma, quantos alunos pré-silábicos? Quantos alunos silábicos sem valor? Silábico com valor? Quantos alunos silábico alfabético e quantos alunos alfabéticos você possui. E com isso, vocês vão conseguir observar as dificuldades e os avanços dos alunos em relação à escrita e flexibilizar a prática pedagógica de vocês para melhor atender os estudantes, sanando as dificuldades, conseguindo que eles evoluam, né, e se apropriem do sistema de escrita alfabética. E aqui, quando a gente observa essa análise do aluno Lucas, a gente tem que pensar que saberes que o Lucas tem. Então, vamos observar aqui, né? Ele escreveu, a sondagem foi direcionada com as palavras escorregador, boneca, bola, pá. A bola é azul, foi a frase escolhida, assim como a Lucy trouxe, perdão. O tipo de folha adequado, né, para essa sondagem, uma folha sem pauta, branca, com espaço para que esse estudante escreva. Foi solicitado inicialmente que ele fizesse a escrita do nome e depois ditadas palavras, uma de cada vez, com o devido tempo para que ele fizesse a escrita. Foi solicitada a leitura, essa leitura ela foi marcada e a professora fez as observações ao lado de qual palavra foi escrita pelo Lucas, né? Além da marcação da leitura que ele desenvolveu. E observando essa sondagem, a escrita que o Lucas trouxe, né, na sua escrita, na realização da sua sondagem, desculpa, a gente consegue observar que ele já sabe diferenciar símbolos, números e desenhos de letras. Então, ele não usa mais garatujas, ele já está usando as letras. Ele escreve o seu nome de maneira convencional, ele demonstra a linearidade na sua escrita, ele conhece algumas letras do alfabeto e reconhece o papel delas na escrita, percebe que elas servem para escrever, mas ele não tem ainda muita propriedade de como isso ocorre. Ele utiliza algumas letras do próprio nome para escrever as palavras da lista. A gente observa aí a presença da letra L, da letra A, em algumas palavras, em alguns momentos. Ele tem também a ideia de que a leitura e a escrita só é possível se houver muitas letras e letras diferentes. A gente pode observar que não aparece nenhuma letra igual ao lado da outra. E ele procura, né, então, diversificar a escrita também do início de cada palavra, porque provavelmente ele acredita que uma palavra não pode começar com a mesma letra da palavra que ele já escreveu acima. O mesmo acontece na composição da escrita das palavras, ou seja, o Lucas, ele não aceita as letras iguais, né? Então, aqui na primeira palavra no escorregador, a gente pode observar que os dois Os aparecem próximos, mas tem uma outra letra no meio. Então, ele não usa, em hipótese nenhuma, uma letra seguida da outra.
ele utiliza elas intercaladas, né? Repete, mas de forma intercalada. E quando a gente observa a escrita da palavra pá, ele utiliza várias vezes as mesmas letras, mas ele não aceita um número mínimo para isso. Então, são várias letras para escrever uma palavra curta, né? Pá. Então, com o uso dessa palavra pá aí, né, dessa escrita da palavra pá, a gente faz uma outra observação, que ele ainda não faz a correspondência, como a Lu trouxe para a gente, entre o grafema e o fonema. Ou seja, ele não faz a relação entre o que ele está escrevendo com o que é dito. Porque pá é uma palavra curta e ele utilizou muitas letras para escrevê-la. Então, ele não fez essa correspondência. E a gente observa isso mais uma vez quando é solicitada a leitura, né? Que a sua leitura em todas as palavras ele fez de maneira contínua, da esquerda para a direita, mas ele fez a leitura contínua, já que ele não faz essa relação entre o grafema e o fonema, né? Entre o que ele escreveu com a pronúncia, né? Com a fala dessa palavra. E então, levando em consideração essas características que eu comentei com vocês agora, que a gente observa nessa sondagem, a gente percebe que o Lucas ele é um aluno pré-silábico, né? E conforme a Lucy trouxe para a gente, o uso adequado das condições didáticas, né? Então, realizar a sondagem ali de forma individual, com total atenção ao meu estudante, observando a reflexão que ele está fazendo naquele momento, se ele parou para pensar como que ele conduziu ali a escrita dele, se ele eu ditei a palavra e ele já foi escrevendo, ou se ele parou, pensou, refletiu, apagou, né? Se foi necessário repetir a palavra, enfim, como se deu esse momento dessa sondagem, quais foram as reflexões que o meu aluno fez, são condições que garantem uma boa análise e, por consequência, um bom diagnóstico. E esse bom diagnóstico é o que vai servir de referência para que vocês, como as meninas já trouxeram, montem os agrupamentos de vocês e de modo a facilitar o trabalho em sala de aula, promovendo uma aprendizagem para os estudantes, um avanço com relação ao sistema de escrita alfabética. E agora, nós vamos, então, essa foi a nossa última atividade da nossa pauta de hoje, porque agora é com vocês. Então, nós fizemos uma aqui juntos, trouxemos algumas observações, e agora vai dar continuidade aí na unidade escolar com o PC e vocês reunidos, vocês professores. Nós preparamos um formulário para esse desdobramento, para essa continuidade. Então, tem aí para vocês observarem a retomada das atividades que nós fizemos hoje e deixamos o QR Code. Então, nesse momento, vocês já podem, através do celular de vocês, acessar o QR Code. E como é o primeiro, é novidade, a gente vai explicar um pouquinho mais. Então, vocês vão participar, a participação é muito importante. E um formulário só de cada unidade escolar, ele vai ter que ser devolvido para a gente, tá? Então, não precisa todos os professores e o PC ativarem aí a câmera para acessar esse QR Code, tá bom? Não precisa. Uma pessoa só de cada ATPC, de cada unidade escolar, vai ativar a câmera e acessar o QR Code. Pode ser o professor coordenador ou um professor para dar um suporte, e vocês farão aí a análise e as devidas considerações no formulário. Além dessa atividade, vocês observarão que terão ali alguns dados, né, da quantidade de pessoas participantes, quem foi o responsável pelo formulário, é necessário preencher tudo. Então, nesse momento do desdobramento, enquanto vocês vão fazendo esse preenchimento, ele já vai acontecendo, tá bom? E depois, rapidinho, vocês vão fazer alguma consideração, ou se ficou alguma dúvida ainda, de modo que a gente pode auxiliá-los futuramente. Então, agora é com vocês. Nós vamos deixar aí o QR Code para vocês e em breve também o professor coordenador pode disponibilizar o material para vocês. Uma boa continuidade na formação e até uma próxima pauta. As meninas estão aqui de volta para a gente poder se despedir. Bons estudos e estamos aqui também à disposição para eventuais dúvidas. Um beijo!